Aula 27. Intercessão. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra. Interceder por este mundo perdido, por almas perdidas e por projetos perdidos deve ser algo encarado com muita seriedade por aqueles que se declaram cristãos, pois é um dos requisitos fundamentais para que tenhamos um mundo melhor. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Entre Deus e o homem. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Interceder não é orar por nós mesmos, mas servir de intermediário, pedindo ou solicitando a Deus por outra pessoa ou por sua necessidade. É intervir ou mesmo implorar a favor de causas alheias. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Interceder é um dos aspectos da oração que transcende o mero ato de pedir. Vai além, nos levando a buscar a Deus pelo bem de outra pessoa, como se a causa em questão fosse a nossa própria. É estar entre Deus e determinada pessoa, a favor de seus problemas, tomando seu lugar e sentindo sua dor de modo sincero. Interceder por este mundo perdido, por almas perdidas e por projetos perdidos deve ser algo encarado com muita seriedade por aqueles que se declaram cristãos, pois é um dos requisitos fundamentais para que tenhamos um mundo melhor, o que, se bem observado, torna-se um bem para nós mesmos. Quem se preocupa com a dor e sofrimento alheio pode ter a certeza de que Deus estará se preocupando com ele. Orar buscando a bênção para outras pessoas é, ao mesmo tempo, buscá-la para si próprio. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. É imprescindível a intercessão, visto ser por ela que tocamos o coração de Deus, o qual se volta para nós com a mão estendida, além de nos fortalecer para as batalhas. Precisamos nos aplicar em oração todos os dias, levantando mãos santas, rogando a Deus para que a bênção não seja impedida sobre a igreja, os líderes, o povo e também para que o Senhor levante mais homens e mulheres que desejam pagar o preço da oração, do jejum, das súplicas e das lágrimas. Interceder é tocar o sobrenatural, batalhando na força do Espírito para vencer as fortalezas. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Quem é o intercessor? De forma geral, todos os fiéis de Deus possuem a mesma missão e propósito, ou seja, estabelecer, firmar e edificar o corpo de Cristo. No entanto, possuímos papéis distintos
uns dos outros. Embora todos devam evangelizar, há, porém, aqueles que são evangelistas. Ainda que todos devam louvar, não restam dúvidas que existe o ministério específico da música. Da mesma forma, poderíamos também nos referir ao ministério de intercessão. Todos devem interceder a favor de pessoas, circunstâncias e situações gerais, apesar de nem todos serem especificamente intercessores. O intercessor, especificamente falando, é aquele que possui firme convicção do seu chamado e desejo ardente de intervir a favor de outros pela oração. Ele é aquela pessoa que, sob direção do Espírito Santo, batalha a favor de causas alheias, insistente e perseverantemente, até que a situação se altere. Interceder é o ministério dos que se colocam como canal por onde flui a divina graça sobre um mundo distorcido pelo pecado. Pessoas que oram, gemem, lutam e choram, tendo um único objetivo: alcançar a atenção de Deus sobre alguém ou alguma causa que não lhe pertence. É certo que o Senhor está em busca desses que, ao exemplo de Jesus, digam: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A motivação do intercessor. O coração de um genuíno intercessor não é movido pela recompensa que Deus certamente lhe enviará, mas pelo ardente amor que possui pelas almas e desejo de ver circunstâncias aparentemente irremediáveis serem milagrosamente transformadas. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A compaixão e a misericórdia inspira o ministério de um intercessor, motivo pelo qual coloca a causa alheia como sendo sua própria. Ele identifica-se com os que sofrem e revela grande humildade, pois trabalha no silêncio dos bastidores. Sua luta é com Deus em oração. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Além do mais, ele não escolhe seus próprios alvos de oração. Antes, é dirigido pelo Espírito a pessoas e causas específicas. É alguém que se move em obediência aos líderes que Deus levanta sobre ele, possuindo grande discernimento espiritual, advindo das Escrituras, que se apega como fonte de revelação e discernimento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O intercessor precisa: a. Exaltar o nome de Deus em tudo o que fizer. A glória divina precisa lhe ser mais importante do que sua reputação pessoal. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. B. Ter um relacionamento íntimo com Deus. Ele deve possuir condições
de estar diante de Deus e intimamente receber dele. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. C. Demonstrar grande coragem pessoal. Ele deve estar preparado para enfrentar grandes lutas em fé e sem vacilar. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. D. Derramar o coração na miséria alheia, se apresentando a Deus no lugar dos outros. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. E ter Cristo como modelo de intercessor. O foco deve ser Jesus, por ser Ele o supremo intercessor. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Interceder é prova de que não acreditamos em nossa própria força, porém antes no socorro divino. Uma das ferramentas usadas pelo Senhor para manifestar na vida dos homens seus poderosos feitos. Ver a necessidade da intervenção divina nas mais diversas situações. Combater, na força do Espírito Santo, as artimanhas e laços malignos. Gastar tempo a sós na presença de Deus, em fervorosa oração, em prol de alguém ou de alguma causa alheia. Colocar-se face a face com Deus, mergulhando nas profundezas do Espírito, etc. Conclusão. É preciso hoje, mais do que em qualquer época, despertar homens e mulheres que estejam dispostos a se colocarem na fenda diante de Deus, intercedendo a favor daqueles que caminham perdidos, muitas vezes envolvidos por circunstâncias insolúveis aos olhos humanos. A Igreja precisa despertar para essa realidade. O tempo é deveras preocupante. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. A oração intercessória é arma indispensável para o fluir da Igreja e o resgate de almas. O Senhor tem buscado aqueles que irão deixar um pouco de lado seus projetos pessoais e irão dedicar um tempo diante do altar em prol de vidas que se encontram dominadas pelo pecado, para que a ira divina não se derrame sobre a terra, ferindo-a de forma irremediável, pois a transgressão do mundo é uma afronta à sua santidade. Os ouvidos do Senhor estão fechados ante o clamor ímpio, mas sensível aos lábios fiéis. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Onde se encontra estes que irão abdicar muitas vezes de tempo de lazer, a fim de lutar em oração diante de Deus, se interpondo a favor de pessoas, por vezes infiéis e profanas? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Pouca percepção será necessária para descobrirmos
que um verdadeiro caos moral e espiritual se instalou em nossa sociedade. O mundo está desesperado. As pessoas têm caminhado sem direção, de um lado para o outro, sem encontrar respostas para as suas inquietantes e angustiantes perguntas. O que fazer? Para onde ir? Existe solução? E diante disso, é esperado do intercessor profunda responsabilidade ao assumir esse tão nobre ministério. Lembrando também que interceder é dever de todo aquele que nasceu em Cristo. Assim, todos nós precisamos de alguma forma contribuir para o bem alheio através da oração, realizando-a de forma excelente, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, fazendo tudo o que puder pela salvação do mundo e, consequente, melhoria da vida dos nossos semelhantes. Devemos rogar, suplicar, clamar e fazer uso de todos os recursos da oração, a fim de vermos as circunstâncias difíceis sendo transformadas pelo poder de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens.